Dito isso, a gente sabe hoje, Aline, que do ponto de vista macroeconômico, a gente tem um ambiente bem complexo, né? Pegando o cenário internacional, como que você situaria, quais são as suas premissas para situar o Brasil nesse xadrez atual? E como é que tá? Como é que tá a Legal. tua leitura? Eu sempre gosto, quando eu estou analisando análise de cenários, né, no macro, eu sempre parto de fora para dentro, porque o Brasil nada mais é do que um vagão nesse grande trem que é a locomotiva que é o mundo, né, especialmente os mercados envolvidos, os Estados Unidos em especial. Então, eu sempre parto a minha análise de fora para dentro. E o que tem de mais relevante acontecendo hoje, tirando a guerra, é esse processo inflacionário que a gente está vendo no mundo, que não é algo específico do Brasil. Então, por exemplo, o CPI, que é a inflação ao consumidor americana, ela bateu 7,5% no final do ano passado. E é o nível mais alto desde a década de 80. Assim, há 40 anos que os americanos não veem uma inflação nessa magnitude. Os europeus também. Até o Japão, que está 50 anos tentando gerar inflação, conseguiu agora. É verdade, finalmente... Finalmente tem inflação no Japão. Lá é deflação normalmente, Pois né? Exatamente. Então, esse é o grande tema, né? E por que essa inflação tão grande surgiu, né? Acho que tem dois motivos principais. O primeiro é que a pandemia desorganizou todas as cadeias de suprimento. Então, assim que surgiu a pandemia, vieram os lockdowns, então a demanda desapareceu de uma hora para outra, né? Vocês devem lembrar que até o petróleo ficou negativo, algo assim surreal, né? Só que no momento que a vacinação começou a progredir e as pessoas foram reduzindo as restrições de mobilidade, a demanda voltou muito mais rápido do que a oferta. Então começou a faltar chip, semicondutor, container, frete marítimo explodiu de preço. Você tinha alguns lugares, por exemplo, na China, quando chegava um navio na China, ele tinha que fazer 2 semanas de quarentena para atracar no porto. Então, isso cara, e as cadeias de suprimento, cadeias logísticas, eles trabalham com just in time, né? Tudo, assim, não tem muita folga de espaço. Então, isso acabou gerando gargalos enormes. Então, você foi a primeira onda inflacionária. E, obviamente, os governos deram muito estímulo durante a pandemia, né? Então, quando, enfim, as empresas ficaram de portas fechadas, os restaurantes, os bares, etc. E os governos deram muito estímulo. O estímulo aí é emitir papel, no caso. Emitir papel. E, assim, emitiram muito. Pra vocês terem uma ideia, eles deram 10 vezes mais estímulos do que na crise de 2008. O Fed duplicou o balanço dele, mais do que duplicou, foi de 4 trilhões de dólares para 9 trilhões de dólares em pouco mais de um ano. Então, essas foram as duas principais drivers de toda essa inflação que a gente está vendo hoje. Nos Estados Unidos também tá rolando uma escassez de mão de obra, né? Sim. E os caras tá tendo pressão inflacionária por conta do aumento dos salários, né? Porque as empresas estão tendo que contratar gente muito mais caro do que antes, né? Com certeza. Pode ser um drive. Esse é um processo que, assim, ainda não está... Isso, de fato, está acontecendo, mas ainda não... os economistas não entenderam exatamente a raiz desse problema, né? Porque parece que muita gente, durante a pandemia, se aposentou. Pessoas que já eram mais velhas, perto... Então, assim, chegou a minha vez. Exatamente. Vou me aposentar. O governo americano deu muito estímulo fiscal também, então as pessoas estavam com a poupança bastante alta. Inclusive, a poupança dos americanos bateu recorde durante a pandemia, mesmo eles não estando trabalhando. Não sei se você lembra, o governo estava dando cheque de $1.200 por mês para a população durante meses, né? Então, muita gente saiu do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo... Não vale a pena ficar aqui, né? Tendo meu chefe chato. Cheguei a ver uma matéria, o pessoal preocupado, gestores de asset apontando problemas do tipo... tem uma molecada aí nos Estados Unidos que está preferindo tirar um sabático... Pega esse dinheiro do governo, né? Pega esse dinheiro do governo, vou tirar meu sabático, quero curtir a vida, por que eu vou ficar... Aqui aguentando. Me matando aqui. Então, o cara sai do mercado de trabalho por conta... É incentivado por conta dos estímulos e acaba faltando mão de obra no mercado. Exatamente. E, ao mesmo tempo, com a pandemia, o home office ficou muito mais comum. Então, o mercado de trabalho ficou muito mais competitivo para as empresas contratarem. Porque agora você não está disputando só com as empresas do seu país, está disputando com as empresas do mundo inteiro, né? Então, verdade. Então, a gente teve inflação de mão de obra, inflação de commodities, inflação de serviços, inflação, enfim, basicamente em todos os lados. Então, esse é o principal tema da atualidade. E aí, agora, o mercado, enfim, está muito preocupado com a inflação. E agora, qual vai ser a resposta do Banco Central americano a toda essa inflação, né?
E, obviamente, isso é muito preocupante, porque dependendo da velocidade dessa resposta, ela pode levar a economia americana para uma recessão no ano que vem, e é justamente o que a curva de juros indica hoje. Eu gosto muito de olhar, um indicador que eu gosto muito de olhar é a diferença do rendimento da curva do governo americano de 2 anos em relação à curva de 10 anos. Certo. Quando esse rendimento inverte, né, o de 2 anos fica maior que o de 10 anos, desde a década de 70, ele, praticamente em 100% das vezes, ele antecipou uma recessão nos 12 meses seguintes. E a gente chegou nesse ponto ontem. Ontem inverteu essa curva. Então, a gente não sabe se isso de fato vai levar a uma recessão daqui a 12 meses, mas o mercado está indicando essa preocupação. Sim, sim. Mas aí você está considerando a questão da política de juros americana. Isso. E a estratégia é simples, né? Eles tentarem trazer algum investimento para dentro do país, externo, mas eles são os que mais investem externamente. Vai segurar tudo internamente o máximo que der, é isso? O que eles querem, na verdade, é ancorar as expectativas de inflação para o próximo ano, para não deixar elas contaminarem as expectativas no geral e aí gerar uma bolha inflacionária, né? E quando o Banco Central sobe juros, o que acontece? O seu custo de oportunidade fica mais caro de investir, de fazer qualquer coisa. Então, essa é a preocupação agora, que ele acaba desacelerando demais a economia. E é interessante também porque nessa pressão inflacionária que a gente está observando agora, isso serve para o Brasil também, o quanto dentro desse indicador diz respeito, de fato, à pressão de preço relativo a excesso de demanda. Pois é. Porque, por exemplo, a gente está falando de uma guerra onde tem problema, choque de oferta, que eventualmente é temporário. Né? A guerra acabando, você pode ter, não sei se instantaneamente, até porque acho que as sanções aí devem provavelmente não devem voltar automaticamente, né? Mas o quanto disso, de fato, é objeto do Banco Central para aplicar em restrição de política monetária, né? Tem isso também. Então, isso é super importante o que você falou, porque a gente já estava vivendo esse momento, esse choque inflacionário, e aí veio a guerra que exacerbou o problema, né? Então, a Rússia é grande produtora de commodities, petróleo, gás, minério também, enfim, alumínio, e a Ucrânia é grande produtora de commodities agrícolas. Então, isso veio, foi a cereja no bolo, né? A gente já estava com um problema. E como você falou também, os bancos centrais tendem a não reagir a esses choques exógenos, que a gente chama, né? Esses choques de oferta. Porque não adianta o Banco Central subir, sei lá, a taxa americana para 5, o preço do trigo não vai cair. Não vai, tá. Né? Porque é um choque de oferta, não um problema de demanda, né? Mas o que ficou claro, ao longo desse mês, pelos discursos tanto do presidente do Fed quanto dos outros membros, que eles acham que eles têm que agir mesmo assim e enfim, normalizar a política monetária, levar esse juro para cima do neutro, que seria o 2,5, entre 2 e 2,5, né, nos Estados Unidos, para ancorar as expectativas no próximo ano. Na visão deles, eles não, assim, todos os discursos do Banco Central é que a economia americana não entra em recessão. Eles acham que ela está forte o suficiente e tem dados que corroboram isso. Está em pleno emprego, né? Pleno emprego, a poupança dos americanos está bastante alta, a confiança dos empresários está muito alta. Então, de fato, assim, pode ser que eles estejam certos, né? Mas o fato é que todos os últimos períodos em que o Fed subiu os juros, né, ele fez essa normalização de política monetária, ele acabou levando a economia para uma recessão. Quer dizer, não é de propósito isso, é um erro de percurso. E o Fed tem errado nas projeções deles de inflação. Até o ano passado, eles falavam, não, o processo é transitório. Quando normalizar as cadeias de suprimento, essa inflação, ela desacelera. Sim. E não está acontecendo. Então, e a cada mês, eles vêm vindo com um discurso mais hawkish, né, mais duro, que a gente chama. Sim. Então... Que aí também você tem que considerar que a maioria dos bancos centrais no mundo jogaram dinheiro, Pois assim, tipo... Teve chuva de liquidez no mundo. Assim, Helicopter money, que a gente chama. Exatamente. E, assim, como é que isso transborda para o Brasil, né? Porque automaticamente você tem a subida dos juros americanos, que acaba sendo o hub
draga dinheiro do mundo inteiro, né? Como é que o Brasil acaba entrando nessa história aí? Então, o Brasil, se dá para a gente dizer que deu sorte, na questão da guerra, ele acabou dando sorte no sentido que é um país visto como grande, é um grande produtor de commodities, e a nossa bolsa ela tem uma participação de commodities muito grande. Então, na verdade, vocês olham para o Ibovespa, é como se tivesse, cara, o melhor cenário do mundo, né? O real valorizou para caramba, né? O dólar veio de 5,50 para 4,70 agora, a bolsa subiu 15% no ano, mas basicamente isso foi fluxo de estrangeiro migrando, saindo de outros mercados emergentes e vindo para o Brasil, que é um grande produtor de commodities, né? Mas então essa questão de preços de mercado, né? Falando da economia brasileira, a gente sofre com esses choques todos, então essas commodities, preço de trigo está subindo, preço, obviamente, de petróleo acabou impactando o preço de combustíveis. Mas o Brasil tem a grande sorte, e acho que o Banco Central agiu corretamente, de ter antecipado essa subida de juros. A gente está subindo juros desde... Foi o primeiro a subir, né? Foi o primeiro a subir, acho que começo do ano passado, né? Então, e a gente está muito perto do fim desse processo de aperto monetário. O Brasil deve... Assim, segundo os discursos do Roberto Campos Neto, até no domingo, eles acham que tem mais 100 basis points para dar na próxima reunião de maio e depois termina o ciclo, né? Partindo do princípio que o petróleo fica a $100, eles escreveram isso na ata. E o Banco Central brasileiro deve ser o primeiro a cortar juros já no ano que vem. Porque, assim, o petróleo, né, de novo, partindo do princípio que fica a 100, desacelera a inflação, ela volta para a meta no ano que vem e eles conseguem cortar já os juros. Então, a gente está, acho que assim, o Brasil, por ter saído na frente, sofreu antes e deve sair primeiro desse problema também.